Deus nos ajude a termos um estudo positivo nessa noite. Gostaríamos de falar sobre um tema que consideramos de vital importância, que é justamente a importância do amor na nossa formação. Para sermos mais completos, nós vamos nos lembrar nesse momento do Velho Testamento, daquele livro Deuteronômio. Ele tem algumas passagens muito interessantes que ele diz, manda passar ao fio de espada tudo que respire, não deixar nada vivente. Então nós achamos, como querem muitos, dizer que esses livros são palavra de Deus. Eu não posso crer que isso seja a palavra de Deus. Eu li toda a Bíblia, todos os livros que começaram a ser escritos 600 anos antes de Cristo, em línguas mortas, traduzidas para línguas também já mortas. E nós encontramos nesses livros antigos muitas pérolas espirituais belíssimas, mas que é necessário separar o joio do trigo. Então, chamar a literalidade desses livros de palavra de Deus me parece uma certa precipitação. Jesus foi muito diferente. Esse sim foi palavra de Deus. Nós vemos que Jesus não mandou tirar a vida de ninguém, passar a fio de espada nem o pescoço. Nesse aspecto, nós vemos que Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos recomendou amar até os inimigos. Então, todo o ensinamento de Jesus tem no amor a sua expressão máxima. Vejam bem, amigos, nós somos espíritos egressos da animalidade, mesmo da animalidade mais primitiva. Nós excursionamos entre os animais inferiores, até atingirmos os animais superiores. Daí nós migramos e seria impossível comentar com os encarnados como é feita esta transferência dos animais superiores para o reino nominal. Essa transmutação não é feita na Terra, é feita em regiões cósmicas próprias para essas adequações. E aquele chimpanzé que você tanto apreciou pela sua inteligência, porque os animais superiores demonstram uma extraordinária inteligência, eles ressurgem nos mundos físicos entre as tribos mais primitivas, porque a natureza não dá saltos. Então aquele animal superior ressurge no reino nominal em condições primitivíssimas para começar a desenvolver o raciocínio, a inteligência. Então nós dizemos que a diferença entre o animal e o homem é a inteligência, é a racionalidade, é a razão, é um pouco forte, porque a natureza não dá saltos. Então nós vamos aos poucos desenvolvendo a nossa inteligência. Então vejam, amigos, quando o nosso planeta, as coletividades mais avançadas em termos de racionalidade,
já tinham certas condições, certos predicados, certos desenvolvimentos. Foi o momento para a vinda de Jesus à Terra, para trazer o seu Evangelho. Claro que os homens, e a gente entende, o planeta terrestre é um mundo ainda primitivo, os homens fizeram de Jesus um ídolo. Eu nunca esqueço uma solenidade, eu fui convidado, mas não compareci, que era o culto do Santo Evangelho. Então colocavam um exemplar do Novo Testamento assim no lugar, iluminado, e faziam uma série de solenidades. Eu pergunto, isso serve de quê? Isso ajuda em quê? Vejam, na animalidade, os espíritos são brutos. Então a vida animal, o que caracteriza a vida animal? A grosseria, a brutalidade e especialmente o egoísmo. Porque sem esses predicados, essas características, os animais não sobreviveriam. Então nós temos o predador, temos a presa, temos predadores do mundo vegetal, que são os animais herbívoros, e temos os predadores do mundo animal, como são especialmente os grandes felinos. Eu estava, uma ocasião, lendo um artigo interessante sobre a Índia. O hindu, quando ele tem que viajar a uma região por uma estrada, e ele viaja a pé, onde há tigres, ele leva um cabrito de companhia, porque o tigre, antes de atacar o homem, ele ataca o cabrito, então dá tempo do hindu fugir. Coitadinho do cabrito, maldade com o cabrito, né? Agora, o tigre ataca o cabrito não é por mal, é porque ele é um espírito primitivo, ele ataca para se alimentar. O único animal que mata com prazer é o homem, lamentavelmente. É que os amigos nunca ouviram falar de uma coisa que chamam de esporte, mas eu poria esse esporte entre aspas, é chamado tiro ao pombo. Que prática bárbara. Então, ficam os homens com os seus rifles, Westminster, né? Escondidos, e aí soltam um pombo e todo mundo atira no pombo, coitadinho do pombo, né? Até que um acerta e ganha um prêmio, porque acertou o pombo voando. São práticas muito bárbaras, porque nós ainda somos primitivos. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo. O egoísmo no reino animal, ele é uma necessidade, porque a natureza não erra, a obra divina é perfeita. Então, aquele comportamento dos animais é um comportamento realmente necessário. Ele não sobreviveria, o animal, se ele não fosse bárbaro, violento, egoísta. Então, meus amigos, quando a nossa sociedade humana conquistou seus primeiros desenvolvimentos, os primeiros lampejos de uma inteligência enobrecida, que era a cúpula espiritual da terra, dos encarnados terrestres, dos homens terrestres. Então Jesus veio à terra para nos trazer o seu Evangelho. Então, meus amigos, esse é um ponto capital para o nosso estudo. O que é o Evangelho? Quem é Jesus? Jesus é aquela alma cósmica que escapa ao nosso entendimento. Nós, seres humanos, ainda não podemos entender a grandeza de Jesus. Mas ele fez uma viagem, entre aspas, uma viagem vibratória, que deve ter sido um desafio para nós inimaginável. Como um espírito, como Jesus, desceu vibratoriamente até formar um perispírito semelhante ao do cidadão terrestre. Não dá para entendermos isso.
o esforço desse Espírito para poder formar no ventre de Maria o corpo de uma criança, um embrião, um processo fetal, até a délivrance, para gastar o francês, e vir à luz aquele robusto menino. Há muitas teorias, algumas pessoas defendem teses, que Jesus teria um corpo fluídico. Se Jesus tivesse um corpo fluídico, a crucificação seria um simulacro. E como vai se crucificar fluido? Jesus tinha um corpo de carne ou osso como o nosso. E ele veio para trazer o Evangelho como a única norma que o planeta terrestre conhece para nos ajudar a vencermos as nossas mazelas das eras animalescas que porcionamos no tempo. Então o Evangelho, meus amigos, não é aquele livro para ser aplaudido, ser adorado. Ele é um manual de instruções. Ele é o nosso mapa de viagem. Ele é o nosso vademecum, para usar uma linguagem jurídica. Vejam só, amigos, se nós não tivéssemos o Evangelho, nós ficaríamos fazendo voltas em torno da nossa, a cada encarnação do nosso desenvolvimento, e teríamos sérias dificuldades de avançarmos. Vejam, nós trazemos das nossas eras remotas o sentimento de egoísmo. E não tenhamos dúvida em considerar que o egoísmo é o pai de todos os nossos males. Todos os males da sociedade, da humanidade, tem como raiz o egoísmo. E nós estamos fazendo uma extraordinária viagem que é do animal ao anjo. Estamos no meio do caminho, eu diria, estamos em pleno caminho, muito mais próximos da animalidade. Vejamos o nosso comportamento humano. Nós somos muito mais animais ainda do que anjos. Nós estamos a caminho. Estamos fazendo uma viagem do egoísmo ao amor, do animal ao anjo. E o Evangelho é a diretriz, é o mapa do caminho para nós nos libertarmos da animalidade e marcharmos em direção à excelsitude. Nós vamos, nesse momento, só de brincadeira, imaginar um instrumento de medida, assim como um multímetro, usado por nós técnicos, um medidor, que nós vamos chamar de egoistômetro. Então, você pega esse egoistômetro e vai passando nas pessoas, ele vai apresentando medidas as mais variadas. Se nós colocamos esse aparelho numa alma boníssima, uma pessoa bem proporcionada em termos de valores espirituais, aquele ponteirinho mal sai do lugar. Mas aos terroristas, aos sanguinários, aos perversos, o ponteiro vai lá no fim da escala, mostrando que o egoísmo ainda habita nesses espíritos em grande expressão. Então, meus amigos, nessa viagem, saindo do egoísmo animal em direção ao amor celeste, é uma longa viagem, que nós levaremos muitas e muitas eras, mas o Evangelho, meus amigos, ele é um atalho. O Evangelho, deixa eu pôr isso na cabeça, o que é o Evangelho? Ele é um atalho, que nos mostra onde estamos e como fazermos para queimarmos etapas, evangelizando-nos, vivendo
os ensinamentos de Jesus para nós galgarmos as esferas superiores. Nós vemos que Jesus nos ensinou a amar até mesmo aos inimigos. Se alguém levantar o dedo e dizer, não, eu amo o meu inimigo, a gente, tudo bem, nós somos pessoas, no mínimo, urbanizadas. E vamos achar que essa pessoa já consegue amar os inimigos. Mas nós estamos longe disso ainda. São necessárias muitas encarnações. O ser humano, quando profundamente egoísta, nós estamos indo do homicídio com requintes de crueldade, que muito se praticou no passado e se pratica ainda hoje. Meus amigos, o planeta Terra está coalhado de bilhões de espíritos ainda necessitados do homicídio com sabores de crueldade. Aí depois nós evoluímos nessa viagem para a agressão física. Não matamos mais, mas agredimos fisicamente. Depois nós aprendemos, deixamos a agressão física e evoluímos para a agressão verbal. As descomposturas, os xingamentos, atribuir ao nosso próximo os maiores disparates da lavra do nosso primitivismo. Aí depois nós migramos, não agredimos mais, mas é o silêncio rancoroso. E lá na frente, nós aprendemos a aceitação incondicional do nosso próximo. Aí nós nos libertamos. Então, meus amigos, ninguém vai deixar os mundos físicos chegar assim, eu levanto, eu creio no Senhor, pronto, aí eu já fui para o céu. Eu não quero ir para esse céu. Porque muitas pessoas que levantam a mão e que dizem creio no Senhor e vão para um céu que eu duvido dele. Porque céu e inferno são estados da alma. O céu e o inferno moram dentro de nós. Então, meus amigos, não é à custa de afirmações verbais que nós vamos conquistar as esferas celestes, nos libertarmos dos mundos físicos como a Terra. Então, meus amigos, o Evangelho é este manual de instruções. O Evangelho é para nós estudarmos uma vida inteira e tentarmos viver as suas diretrizes. Aí nós chegamos no mundo espiritual, fazemos uma análise de como foi a nossa encarnação, e às vezes vemos que nós falamos muito, fizemos muito pouco. E aí temos que voltar à vida terrestre para corrigir onde erramos. E os sábios espirituais sabem fazer para nós ações reencarnatórias, através das quais nós corrigimos os nossos deslizes. Querem ver uma prova disso? Com o egoísmo, abusamos da aparência física, que é o caso dos amigos aqui presentes, né? Usamos o nosso charme para o prejuízo do nosso próximo. E aí nós pedimos uma encarnação onde as nossas expressões físicas não são tão perfeitas. Conheci o caso de um espírito feminino que voltou ao departamento de planejamento reencarnatório para pedir mudanças no seu esboço físico. Ela disse: eu não vou para a Terra para um desfile de modas, eu vou para duras lutas, então não preciso ser uma Miss, como é o caso das damas aqui presentes, né? Com aquela cintura pequenininha, assim, bem proporcionada, né? Então, meus amigos, se nós, pelo nosso egoísmo, abusamos, e às vezes do dinheiro, que é outro problema que os amigos aqui enfrentam, são
os excessos em depósitos bancários, patrimônios líquidos, robustos, altos, um saldo médio bancário belíssimo, né? Aquele assim que a gente até põe um óculos escuro para poder não perturbar a visão, não é isso? Então, meus amigos, as experiências terrestres são os nossos desafios. Elas vão buscar lá no fundo do nosso espírito onde estão as nossas imperfeições, as nossas excursões pelo mundo físico. A Terra, ela tem a reencarnação terrestre, ela tem uma grande virtude, porque nós esquecemos o passado. E aí nós vamos pôr em prática os nossos valores íntimos reais, sem falha. É na convivência com os amigos, é no nosso procedimento social, e muito especialmente na vida familiar. Porque na vida familiar, meus amigos, nós reencontramos os inimigos do ontem, muitas vezes reencarnados como entes consanguíneos, e às vezes até dividindo o leito, para aprendermos a amar. Então, meus amigos, o Evangelho é esta bênção celeste para a humanidade. O Evangelho não é para ser aplaudido, não é para ser louvado. O Evangelho é para ser estudado e vivido. Sem essa vivência, estaremos perdendo o nosso tempo. Eu tenho na mesa da minha sala, na minha sala tem um buffet bem amplo, eu ponho assim um suporte com o Evangelho aberto. Pronto, a casa fica evangelizada. Mas o importante não é a casa, é você, é o seu coração. A doutrina espírita, meus amigos, ela é uma bênção. Quem combate o espiritismo dá um tiro no pé, não sabe o que diz, não sabe o que faz. Jesus previu no capítulo 14 do Evangelho de 2 João a vinda do Espírito Verdade, que nos trouxe esta expressão de Evangelho redivivo, numa linguagem moderna, em que você pode não mais estudar aqueles textos de dezenas de séculos passados, mas numa linguagem moderna, ao alcance de qualquer inteligência, por mais simples que seja. Então o Espiritismo é aquela bênção celeste para as nossas almas. Meus amigos, nós vamos entrar num ponto dos mais interessantes para o nosso estudo. O universo vive mergulhado num elemento básico, primário, primaríssimo. É a matéria básica do cosmos, que os espíritos explicaram ou deram a Kardec o nome de fluido universal. É o hálito divino. É uma matéria-prima da qual tudo procede e para a qual tudo retorna no universo. Vejam só, amigos, os astrônomos mostram-se assustados com chamados buracos negros. Nós espíritas estamos carecas de saber o que são os buracos negros. Eles são, entre aspas, mecanismos ou grandes, gigantescas máquinas que absorvem as matérias inservíveis do cosmos e as devolve à sua expressão primitiva. São matérias inservíveis, digamos assim. Então não precisamos ficar, nós outros, preocupados. Puxa, será que vai aparecer um buraco negro que vai engolir o nosso sistema solar? Meus amigos, o universo não contém equívocos. São espíritos cujo saber e cujo poder são inimagináveis para nós. E nós marchamos nessa direção. Quando aprendermos a amar,
porque eles fazem tudo isso por amor a nós. Eles trabalham com um poder que não podemos conceber ainda, por amor a nós. Eles são os nossos serventuários, são os nossos prestadores de serviço para o nosso desenvolvimento cósmico. Você bem que gostaria de pensar assim, puxa vida, eu queria ter um poder mental assim, pensar de aparecer aqui um pacote de notas de $100, meu poder mental, né? Às vezes a gente vê no cinema, não é isso? Os produtores cinematográficos lá de Beverly Hills, eles fazem os filmes assim, você tem um poder mental de produzir uma barra de ouro, uma espada, aquelas fantasias de Hollywood que parecem verdade. Por que nós não temos esse poder? Teremos mais tarde. Por que não temos? Porque Deus não vai dar a seres inábeis como nós poder dessa natureza. A natureza não dá saltos. No futuro, quando formos grandes espíritos, desenvolveremos poderes extraordinários. Por hora, nós estamos lutando com o nosso passado. Nós estamos naquela viagem do egoísmo ao amor, do animal ao anjo, mas ainda estamos muito mais próximos do egoísmo e do animal do que do amor e dos anjos. Então não podemos ainda ter poder mental de fazer isso aqui. Surgem algumas teorias espiritualísticas, alguns misticismos, que nos trazem algumas práticas para desenvolver o poder mental. São balelas, são tolices, são infantilidades. Meus amigos, quantas filosofias, quantas doutrinas neste mundo conhecemos, que são escolas, são indústrias de crianças espirituais. A única escola, a única escolástica é a doutrina espírita, que é o evangelho redivivo numa linguagem moderna, ou são os ensinamentos do Cristo. Então vejam isso. A nossa mente, é bem verdade, ela manipula, entre aspas, porque manipular é com as mãos, mas abusando do vernáculo, é com a mente que os grandes espíritos fazem aqueles buracos negros que engolem galáxias. E nós ficamos assim, boquiabertos, como sistemas solares desabitados, que já cumpriram as suas missões cósmicas e vão ser devolvidas ao fluido universal por essas máquinas colossais que são os buracos negros. E há outras estruturas cósmicas que são berços de constelações de galáxias, transformando o fluido universal nesses materiais cósmicos para receber os filhos de Deus primitivos. Eles ofereceram oportunidade de progresso e desenvolvimento, como nós tivemos a nossa oportunidade há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, para chegarmos ao que somos hoje. Mas a nossa mente, se nós não somos capazes de plasmar, transformar o fluido universal numa barra de ouro, mas nós já transformamos o fluido universal em algumas coisas, como alguém já ouviu um ditado que diz: Dona Maria disse cobras e largatos da Dona Antônia. Por que disseram isso? Porque a nossa mente é capaz de produzir todos esses fenômenos. E algumas pessoas com a sensibilidade mediúnica viram o fluido universal transformado com essas expressões. Tanto quanto, se nós oramos por alguém que está enfermo, nós transformamos o fluido universal em vibrações sutilíssimas, matérias mentais saudáveis, construtivas. Endereçamos à dona pessoa que está doente e ela recebe um eflúvio
salutar. Se estiver receptiva, absorve no seu corpo espiritual aqueles fluidos. E é assim que fazem os médiuns, é assim que fazem os passistas. Meus amigos, quando Jesus nos falou, amai-vos uns aos outros, há uma face científica desse ensinamento do Cristo, que quando nós amamos, nós criamos fluidos saudáveis para os nossos semelhantes. Nas colônias espirituais, como os espíritos nas colônias espirituais um pouco mais adiantadas, como os espíritos se alimentam? Vamos, amigos, irem logo sabendo, porque o ser humano tem uma fome impressionante. Que apetite tem o ser humano? O ser humano quer comer toda hora, todo dia, e às vezes abusa do garfo, e surgem aqueles quilinhos a mais indesejáveis, né? Então, meus amigos, nas colônias, você se alimenta, para a nossa concepção humana, chamaríamos de sucos fluídicos. Para eles são somente sucos, que são produzidos por uma indústria local, distribuído nas zonas residenciais e nas regiões de tratamentos espirituais. Existe um outro produto que é a respiração. Os espíritos desencarnados, pela respiração, absorvem nutrientes do planeta. A oração é outro elemento nutriente, em que nós nos sintonizamos com as esferas superiores e de lá recebemos certos elementos que nos sustentam. E um último, que é parte dos nossos comentários de hoje, é o chamado socioafetivo. Os espíritos de um nível para cima são muito sociáveis. E os conclaves, nas zonas residenciais das colônias, é muito comum as visitas. Eles são muito sociáveis. Nas horas que todos trabalham. É obrigatório 8 horas de trabalho diários, exceto aos domingos. Então surgiu uma folga, então eles se associam, se curtem, entre aspas, e recebem visitas. É comum isso. Você tem o ente querido seu que habita esferas superiores, e isso é ótimo. Então esses companheiros vêm se confraternizar, descem. Nós não podemos ir para lá, a não ser em situações especiais. Eles descem a conviver conosco. Então, meus amigos, os grupos espíritas são um aprendizado desta situação das colônias. Nós aprendemos nos grupos espíritas a fraternidade legítima, o amor puro como irmãos. E esta fraternidade nós estendemos aos amigos e aos espíritos sofredores, e adquirimos valores novos para a nossa alma, porque exercitamos a capacidade de amar. A fraternidade, meus amigos, como o próprio Cristo chamou a nossa atenção, é o amai-vos uns aos outros. As nossas modernidades falam muito em carência afetiva. A carência afetiva, amigos, ela é muito mais uma questão de nutrientes fluídicos do que uma questão psicológica. Sem dúvida, um carente afetivo está psicologicamente abalado. Mas como funciona isso? Ele sente falta, ou ela sente falta, daquele alimento psíquico, daquele fluido afetivo, porque cada filho de Deus no universo emite fluidos, e não existem dois fluidos absolutamente iguais. É como as folhas das árvores. Em toda a floresta amazônica não tem duas folhas de árvore absolutamente iguais. É essa diversidade que nos encanta no Criador. Então, meus amigos, nós sentimos falta daquele fluido, daquele alimento psíquico
e os espíritos usam literalmente essa expressão, alimento psíquico, que só serve daquele ente que amamos e não serve nenhum outro. Nós sentimos falta daquele alimento específico da nossa alma gêmea, daquele espírito que pulsa com a nossa sensibilidade, desde eras remotíssimas, que caminhamos juntos. A isso se chama carência afetiva. Mas quando nós sonegamos amor, nós estamos ferindo as leis divinas. Meus amigos, os místicos, os cultores da solidão, os celibatários, ferem as leis divinas. Nós fomos feitos por Deus para uma interdependência. Nós precisamos dos alimentos psíquicos dos nossos irmãos, especialmente de um certo alguém que se perde na multidão. E temos o dever de doarmos ao nosso semelhante. Meus amigos, esse é um ponto sobre o qual falaríamos toda noite, mas o relógio não para. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.